No dia 30 de abril do ano de 1975, o mundo celebrava o fim da Guerra do Vietnã. Mas para o povo vietnamita, aquele dia não era o fim de um conflito, era apenas o início de uma nova batalha. Ali, eles começavam a travar uma verdadeira guerra contra as próprias memórias, tendo que, sim, reconstruir as pontes e a devastação, mas também as suas próprias almas. Pense por um momento o que significa perder tudo: uma infraestrutura, a economia, milhões de filhos, pais e irmãos. As estimativas apontavam que ao menos 1,1 milhão de vietnamitas morreram naquele conflito. Já outras chegam a apontar 3 milhões de vidas. O Vietnã havia sido dilacerado pela dor. Mas é aqui nesse abismo profundo de sofrimento que encontramos uma das mais lindas lições de vida, algo que nos leva de fato a refletir. O mundo esperava que o Vietnã se afundasse naquele trauma, que retalhasse uma vingança pautada na amargura e no sofrimento. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. O povo vietnamita, com a sabedoria que o Ocidente insiste em ignorar, optou por reconstruir as suas almas, antes mesmo de suas cidades. Assim como o próprio bambu, que apesar de se curvar é capaz de absorver toda a violência de uma tempestade e se tornar ainda mais enraizado do que antes. Após os anos de dificuldades econômicas do pós-guerra, no ano de 1986, o governo implementou uma política chamada de Doi Moi, que significa renovação. Era uma política onde toda uma mentalidade seria mudada e não apenas a econômica. Um reconhecimento de que para curar as feridas expostas pela guerra, era preciso dar a cada indivíduo a chance de se reerguer e de se tornar o arquiteto de seu próprio destino. O Doi Moi liberou o espírito empreendedor daquele povo, atiçando a chama de esperança nos vietnamitas. De repente, o fazendeiro que havia lutado uma guerra durante anos podia plantar para si e para sua família novamente. O artesão podia usar suas mãos para criar a beleza de novo e não para construir as malditas armas. Para conseguir isso, o Vietnã primeiramente olhou para trás e enxergou que a rigidez de seu passado era uma ameaça para eles e que, se quisesse mesmo curar aquelas feridas, teriam de ser mais flexíveis. Eles tiveram que fazer as pazes com o inimigo interno, a divisão entre o norte e o sul. Aquela reconciliação, muito mais do que um ato político, foi uma tentativa de sobrevivência espiritual. Eles entenderam que a união era a única forma de honrar o sacrifício daqueles que partiram. O resultado do Doi Moi foi que o mundo chamou de milagre econômico, mas não era só um milagre, como tantos disseram. Era o fruto de uma ética de trabalho forjada na diversidade. O Vietnã registrou um crescimento médio anual do PIB de cerca de 6 a 7% nas últimas 3 décadas. A renda per capita aumentou mais de 60 vezes desde aquela reunificação. A verdadeira riqueza não está no que você tem, não é mesmo? Mas na determinação de seu espírito. A resiliência é a moeda mais forte. E a criatividade, nascida da necessidade de alguns, é o motor para a inovação. Eles decidiram transformar a dor da guerra num propósito. Cada tijolo, cada campo de arroz plantado e cada fábrica aberta era um ato de esperança e de fé no futuro. Podem até tentar nos destruir, mas com as pedras das ruínas construiremos algo ainda mais belo. Eles conseguiram. Hoje o Vietnã é um país que olha para o futuro, mas eles não apagaram o passado da memória, apenas ressignificaram aquela dor. Os túneis de Cu Chi, que foram usados como esconderijos, são agora o memorial da engenhosidade e da resistência daquele povo. Eles não escondem a dor que ainda sentem, mas, como proposto, a transformam em memória e ensinamento aos mais jovens. A lição que tiramos do Vietnã é da fé no futuro e no que podemos nos tornar depois de sermos provados até a nossa ruína. Nossa história não pode ser mesmo definida por algo que nos causaram ou que simplesmente nos aconteceu.
deve ser regida pela forma que escolhemos agir diante de tudo. Pergunte a si mesmo: onde é que está a sua guerra pessoal? Qual é o seu campo de batalha? Aquele que neste momento, ao olhar sem a perspectiva que vos falo, parece algo devastador. Uma crise financeira? Uma doença? A perda de um sonho? Um luto? Lembre-se dos vietnamitas e do grande dragão de bambu. Todos temos a capacidade de nos curvarmos e de absorver todo o impacto e de assim nos reerguermos ainda mais fortes. Não se defie em sua própria dor. Transforme as suas cicatrizes em força. Sua raiz tem alicerce. Nunca se esqueça que o sol se esconde às vezes, mas ele sempre volta a brilhar sobre os campos de arroz.